Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que consegui produzir mais mudinhas de Ficus elastica rubi depois da poda que eu fiz na minha planta e que já mostrei aqui no canal nos vídeos anteriores. Então, se você ainda não acompanhou a poda, a última poda que eu fiz aqui no meu Ficus elastica rubi, vou deixar esse vídeo para você na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui, caso você ainda não tenha assistido, e ver como foi todo o processo. A partir da poda que eu fiz lá, então, eu tive algumas estacas, aproximadamente umas 8, 10 estacas, que eu coloquei para enraizar na hidrocultura, e a partir de lá para cá, passou aproximadamente um pouco mais de um mês, e algumas estacas morreram nesse processo, outras enraizaram. As que enraizaram, hoje eu vou replantar no substrato, porque as raízes já precisam ir para a terra, e também vou te mostrar um pouquinho de como foi o processo por aqui, mostrar como está a planta que eu podei e como estão as novas brotações surgindo na planta. Então acompanhe esse conteúdo comigo. Se você gostar desse vídeo, curta o meu conteúdo. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para receber os novos conteúdos por aqui. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas, porque essa mesma técnica também pode funcionar para todos os outros ficus ou para outras plantas, especialmente as de caule lenhoso. E agora eu vou te mostrar como está o meu Ficus elastica rubi após a poda que eu fiz nessa planta. Então eu mostrei a poda aqui no canal, fiz junto com você em um vídeo, e a planta já está brotando nos locais onde foi cortada, olha só. Então aqui, ó, foi cortado aqui, já tem esse broto crescendo, inclusive tem mais uma gema lateral querendo acordar, não sei se vai para frente, pode ser que vá, pode ser que não. Aqui também tem mais um broto, mais uma geminha querendo acordar. Aqui nesse caso também tem, e aqui já não tem uma segunda gema muito promissora, tá vendo? Tem apenas um pontinho, porque é um caule, era uma planta mais jovem que eu tinha. O meu Ficus elastica rubi mais antigo era esse, inclusive o caule dele é um pouco mais grosso, né? E inclusive ele tem outras ramificações ao longo do caule. E tem aqui essa última haste que também tá com esse broto, mas que tá com uma segunda gema bem pequenininha, querendo acordar, mas eu não sei se isso vai para frente. Então a planta tá mais ou menos assim, e a partir de agora ela continua crescendo, né? Inclusive esse ficus, que é o mais antigo, como eu disse, né, é o primeiro que eu tive, ele tem um caule mais grosso, inclusive ele, depois da poda, essa gema lateral aqui acordou, olha só que coisa fofa, né? E ela tá crescendo. Então a planta já vai ficando mais cheia, vai adquirindo esse formato bem bonito que a gente ama. Então esse aqui é o meu vaso, é essa planta. Nessa outra planta, nesse outro galho do ficus aqui também, eu acho que tem uma gema querendo acordar, olha só. Essa aqui, por exemplo, ó. Eu acho que ela vai pra frente, mas aí veremos, né? Tem outras também que eu senti que deu uma leve acordada após a poda, como essa. Tá vendo? Tá bem aqui, ó. Mas não sei se isso vai pra frente, porque depende, né, de uma série de coisas. Mas pode ser que aconteça. Se acontecer, ótimo. Então essa é um pouco da atualização dessa planta aqui pra você. Ela passou por uma poda drástica, então é normal ela ficar com menos folhas, não tá rosada, porque as folhas rosadas só ficam nas ponteiras do Ficus elastica rubi, nas folhas mais jovens, e essas aqui eram as folhas mais antigas da planta. Então, quando essas novas folhas aqui começarem a se abrir e crescer, a planta vai ficando, né, bem caracterizada das cores do Ficus elastica rubi, como é todo rosado. Então, é isso. É aqui que as estacas do Ficus elastica rubi ficaram para enraizar, e eu fui mostrando todo o processo nas últimas gerações de mudas que eu fiz aqui no canal. Então eu fui mostrando que todas elas ficaram por aqui, é ao lado da porta da cozinha, recebe muita claridade, inclusive no lado oposto aqui recebe sol direto, e aqui tem muita claridade que é favorável para o enraizamento das estacas. Então elas precisam sim de muita luz para conseguir enraizar, de preferência um solzinho fraco que contribui para esse processo. Então, no momento, por fim, né, eu só tenho essas últimas duas estacas de Ficus elastica rubi aqui, então eu tive uma perda significativa, né, já que eu tive mais ou menos umas 10 estacas, né, no total para gerar as mudas, mas
infelizmente é uma planta difícil de reproduzir e por isso as estacas, né, elas vão sempre apodrecendo e a gente tem dificuldade desse processo. Mas as outras deram certo, então tá tudo bem. Tem essa aqui também, olha, ela inclusive tá ramificando, gerando já novas folhas, mas ainda não tem nem sinal de raiz. E aí elas vão permanecendo aqui até o momento que estiverem enraizadas, ou quando apodrecer também eu jogo fora, vou descartando e assim o ciclo vai acontecendo. A gente vai fazendo o que é possível. Então vamos para o replante das mudas e eu vou começar te mostrando como estão as estacas que eu consegui enraizar dessa vez. Então, como eu disse, tem aproximadamente um pouco mais de um mês que eu cortei a minha planta e que essas estacas estão em processo de enraizamento. Olha só, gente. Acontece que o Ficus elastica rubi é uma planta difícil de enraizar e isso já explica o motivo pelo qual eu perdi várias estacas ao longo desse processo. Então, de mais ou menos umas 8, 10 estacas pelo menos, eu perdi, né, algumas, atualmente só tem mais 4. Tem essas duas aqui com raízes, né, que eu já vou replantar. E tem mais aquelas outras duas que eu mostrei para você, mas uma delas também tá no processo de apodrecimento, então pode ser que eu a perca. Então, olha só, mais ou menos, né, de 10 mudas, eu tive 2 por enquanto em sucesso, então 20% de aproveitamento apenas. É uma planta difícil e isso, né, explica o motivo pelo qual essa planta é mais difícil de ser encontrada, tem um valor um pouco mais elevado, apesar que agora ela está se popularizando um pouco mais, com a liberação dos lotes da planta em tamanho menor, inclusive. Mas ainda assim, é uma planta bastante desafiadora. E olha essa raiz. É uma única raiz, ela está comprida e ela é super fina e super sensível. Então aqui eu tenho que tomar o máximo de cuidado para fazer esse replante. Inclusive a planta, ó, já está com um brotinho aqui que está se desenvolvendo. Aqui vai crescer um novo galho com as folhas da planta. Então agora eu vou fazer esse replante porque isso aqui precisa ir para a terra o mais rápido possível para continuar enraizando e crescendo de uma forma mais segura até, né? Porque planta terrestre não pode ficar na água muito tempo, senão principalmente começa a apodrecer. Aqui eu coloco, né? Estou usando esse vaso então transparente, é um pote 15 mais ou menos transparente, porque aí eu quero acompanhar o crescimento das raízes aqui dentro para saber se está dando tudo certo. Coloquei aqui no fundo só uma mantinha de TNT, um pedaço de tecido, só para o substrato não sair aqui do vaso, principalmente quando eu regar. O substrato que eu estou usando aqui é essa mistura, ó, super soltinha, bem leve, que é um substrato à base de casca de pinos decomposta naturalmente. E aqui o tamanho desse vaso já é relativamente suficiente para essa estaca permanecer. Como essa raiz está super comprida, né, e já está num tamanho ideal para eu fazer o replante, eu organizo isso aqui com o maior cuidado possível. Vou organizar minha estaca aqui na lateral e aí eu vou completar com o substrato, ó. É um processo bastante delicado mesmo, gente. Por isso que eu faço com bastante cuidado, porque a estaca enraizou, mas pode ser que nesse processo, nesse momento do replante, a gente atrapalhe isso, a gente, né, prejudique esse processo. Então, isso aqui também são tentativas, né? Não significa que vai dar certo. Às vezes pode dar errado, mas no meu caso, nas minhas experiências e tentativas, sempre deu certo. Eu nunca perdi uma estaca depois que eu passei ela da água para o substrato. Então, comigo sempre funciona e dá tudo certo. Como a estaca, ó, ela ficou um pouco mais baixa, né, aqui, eu talvez não precisaria, nem poderia colocar muito substrato muito para cima aqui, né? Mas quando eu molhar também ele vai abaixar um pouco, então nessa hora eu posso colocar um pouco mais para cima, até porque eu não estou apertando, eu apenas acomodo ele aqui mesmo e aperto a estaca um pouquinho para ela ficar bem firme, mas eu não aperto muito o substrato aqui dentro, porque é ideal que ele fique bem solto, quanto mais solto melhor, para contribuir para o crescimento dessa raiz ali. Depois que a planta estiver enraizada aqui, tudo certo, a gente pode ter mais segurança, a gente vai ter mais tranquilidade, inclusive, né? E ela ficou mais para o lado aqui mesmo, né? Porque eu já usei o próprio pote como apoio para a folha da planta, né? Para apoiar a estaca, para esse broto se desenvolver e continuar crescendo. Então, esse replante aqui está feito. Tomo maior cuidado com essas mudas, porque a gente quer que dê certo, né? A gente tomou todo o cuidado até agora
E agora a gente quer que continue dando super certo. Estou usando aqui do mesmo modo, porque tem uma próxima estaca que eu já vou te mostrar, é um pote transparente. Esse aqui já é um tamanho 12, tá? Também é transparente para eu conseguir acompanhar o crescimento das raízes da planta. Coloquei um pedacinho de tecido TNT para fazer uma barreira para o substrato não ficar saindo. Coloco um pouquinho de substrato. Tem uns pedaços, uns torrões, a gente pode quebrar eles para ficar mais fácil. Faço uma caminha aqui. E agora eu vou te mostrar a próxima muda, ó. Essa aqui, por outro lado, diferente da primeira, ela é a mesma coisa, a estaca, né, é parecida, tem inclusive o mesmo tamanho. E essa aqui, inclusive, já tem, ó, folhinhas crescendo. Coisa fofinha, né, gente? Olha isso. A planta, às vezes, isso acontece, né? Ela já emitiu uma folhinha pequena e o galho já está em desenvolvimento, ó. E aí, aqui tem raízes muito menores do que a anterior, por exemplo, tá vendo, ó? Vou colocar aqui para ficar mais fácil para ver. Então, ó, raízes bem menores. O ideal nesse caso aqui é que a gente espere mais tempo. O ideal é que você espere mais tempo para essas raízes crescerem mais e você poder plantar no substrato com mais segurança, para garantir que dê certo. Porque quanto maiores as chances dela dar certo, dela não morrer. Inclusive tem duas raízes fininhas aqui em desenvolvimento, mas eu já quero plantar no substrato porque quanto mais tempo essa estaca vai ficando na água, ela pode apodrecer. Então isso aqui pode dar errado simplesmente pelo apodrecimento da estaca. Então a gente plantando, a gente já vai garantindo, né, uma maior segurança para isso aqui também. E como as raízes já têm, ó, mais ou menos um pouco mais de... Essa raiz maior tem pouco mais de 2 dedos de comprimento, já posso fazer isso. E tem algumas ramificações, inclusive, ao longo da raiz central, que é essa maior. Então, esse aqui eu vou plantar num pote menor, né? Porque como tem menos raízes também, eu posso fazer isso. Vou organizar aqui do mesmo jeito. Vou tentar apoiar a estaca aqui, né, no próprio vaso. Vai ficar um pouco tombado mesmo, não tem problema. Na verdade, aqui eu vou tentar deixar ela mais retinha, ó. E aí eu vou completar... E vamos ver se ela fica equilibrada. Vai colocando o substrato tranquilamente, não tem segredo aqui. A gente só não aperta, eu nunca aperto, porque apertar muito pode ser um problema. Então, não aperta muito. Coloco mais até em cima para eu tentar, né, manter o equilíbrio dessa minha estaca. E agora eu aperto a estaca no centro um pouquinho, com delicadeza, só para ela ficar firme. A gente não vai assolar esse substrato aqui não. A gente vai aproveitar ao máximo que essa é uma fórmula bem porosa, né, bem leve, com uma granulometria bem fina, para ajudar no crescimento disso aqui dentro. Então pronto, ela ficou bem equilibrada. Tudo certo. Agora a gente vai regar isso aqui em abundância e vai manter essas mudas em um local protegido, de preferência onde não tenha passagem de crianças, de animais que possam derrubar, danificar, né, ou estragar todo esse processo que a gente fez com maior cuidado até agora. Então, essa é a maior dica também, né, para um bom cultivo. E a partir de agora, essa estaca aqui também já vai ficar no local recebendo o sol. Eu coloco elas aqui para receber o sol da manhã em uma janela. Então elas vão ficar lá no terraço recebendo o sol da manhã, muito calor, né? Porque ficus gosta de um clima de calor. E aí a gente vai cuidar das regas todos os dias para manter a umidade, porque uma estaca que foi enraizada na água, ela precisa de muita umidade nesse processo de transição por pelo menos uma semana, um mês, né, até ela enraizar aqui e ir se acostumando com o novo ambiente. E também já pode adubar daqui a algumas semanas, pelo menos 3 semanas, porque aí a planta, né, já vai estar mais adaptada e com raízes mais desenvolvidas que vão poder absorver os nutrientes através do substrato. Então assim eu vou finalizando esse vídeo de hoje. Essa foi uma atualização com o replante, contando então um pouco do processo das histórias por aqui na geração de mudas de ficus. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo. Continua por aqui no canal, porque em breve eu vou fazer uma outra atualização mostrando as outras mudas que eu também gerei
alguns meses atrás e que elas estão em processo de crescimento. Tá ficando a coisa mais linda, então em breve eu faço uma atualização mostrando as mudinhas, né, em crescimento de ficus elástica por aqui, de ficus lirata, ficus altíssima. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta meu vídeo, isso é importante pra mim aqui no YouTube. E se você curtir, eu vou ficar muito feliz. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui nos comentários. Eu também fico muito feliz quando recebo comentários carinhosos de vocês. Um abraço pra você e até a próxima.